Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui com a professora Adriana Souza. O nosso assunto de hoje é texto narrativo e gênero reportagem. Tipologia textual é a maneira como o texto se apresenta. Em outras palavras, tipos textuais são segmentos de diferentes características que formam um texto. Segmentos esses que podem ser reconhecidos pelas regularidades no emprego de determinados recursos linguísticos. Ou seja, a tipologia textual trata da forma como o texto se apresenta e se organiza. Tipos de textos. Os tipos de texto são classificados de acordo com a sua estrutura, objetivo e finalidade. De acordo com a tipologia textual, os 5 principais tipos são texto narrativo, texto descritivo, texto dissertativo, texto expositivo e o texto injuntivo. Nessa aula, iremos abordar em especial a tipologia narrativa. Texto narrativo. A marca fundamental do texto narrativo é a existência de um enredo, no qual são desenvolvidas as ações das personagens marcadas pelo tempo e espaço. Em outras palavras, o texto narrativo é uma modalidade textual em que se conta um fato, fictício ou não, que ocorreu num determinado tempo e lugar envolvendo certos personagens. 5 elementos da narrativa. Primeiro elemento, enredo, que designa a história da narrativa. O segundo, narrador, é a voz do texto, ou seja, determina quem está tratando da história. Os tipos de narrador são: narrador observador, não faz parte da história, sendo somente um observador. Narrador personagem, esse sim faz parte da história, e o narrador onisciente, que conhece todos os detalhes da narração. O terceiro elemento, os personagens, que são aqueles que participam da história. O quarto é o tempo, que marca o momento em que a trama está sendo desenvolvida. E o quinto é o espaço, que representa o local onde se desenvolve a história. Estrutura dos textos narrativos. Os textos narrativos possuem uma construção básica: apresentação, desenvolvimento, clímax e desfecho. A apresentação refere-se à introdução do texto, onde são apresentadas algumas de suas características essenciais, como o tempo, o espaço e as personagens que fazem parte da trama. Desenvolvimento constitui a maior parte do texto, onde são produzidas as ações das personagens numa sequência de acontecimentos. O clímax constitui a parte mais emocionante, surpreendente e tensa da narrativa. O desfecho é a parte final da trama, estabelecida pelo arremate de toda a história. Nela é revelada o destino dos personagens. Temos aqui alguns exemplos de textos narrativos. Temos os gêneros reportagem, conto, fábula, novela e crônica. É importante compreender que a reportagem, dependendo de sua estrutura, pode pertencer tanto à tipologia narrativa e à expositiva, ou até mesmo à informativa. Como assim? É importante que a gente entenda que a tipologia textual é uma coisa e os gêneros textuais pertencem às tipologias textuais. Como assim? As tipologias textuais é como se fossem grandes grupos e os gêneros textuais são os pertencentes daqueles grupos. Muitas pessoas confundem tipologia textual com gênero textual, mas nós precisamos compreender, nós precisamos entender que tipologia é uma coisa e gênero é outra. Vamos entender mais adiante. Exemplo de texto narrativo. Segue um exemplo de uma reportagem para que possamos entender melhor esse tipo de texto.
Motoristas de batom conquistam a Urca. Moradores aprovam a adoção de mulheres na linha 107. Batom, lápis nos olhos, brincos. Foi a essa mistura que a empresa Amigos Unidos apelou para contornar as constantes reclamações dos moradores da Urca contra os motoristas da linha 107. Há um mês, a empresa removeu 7 mulheres de outros trajetos para formar um time de primeira linha. O público da Urca é muito exigente. Os passageiros reclamavam que os motoristas homens não paravam no ponto e dirigiam de forma perigosa. Agora só recebemos elogios, contou o gerente de recursos humanos da empresa, Mário Matos. Elogios que às vezes não se limitam ao desempenho profissional. Hoje, um homem falou que queria ser o meu volante, contou a motorista Ana Paula Silva, de 24 anos. Na empresa, há 3 meses, Ana Paula da Silva faz da profissão uma forma de dar carinho a idosos e deficientes. Os que mais têm dificuldades para entrar no ônibus, às vezes levanto para ajudar alguém a descer. Já parei o carro para atravessar a rua com um deficiente visual, contou. Casada com o motorista de ônibus Márcia Cristina Pereira, 38 anos, diz que não enfrenta dificuldades com os colegas de profissão, ainda que reconheça que, no começo, a desconfiança não foi pequena. Eles me dão força, recebo muitos elogios, disse a motorista. Ao contrário de Márcia, a motorista Janaína de Lima, de 32 anos, diz que se relaciona bem com todos os colegas, mas acha que já há competição. Falta muito para os homens se relacionarem bem com os idosos e deficientes, comparou a motorista. Morador da Urca há 25 anos, Ednei Bernardes, aprovou a adoção de motoristas mulheres no bairro. Elas respeitam mais as pessoas e as leis de trânsito, resumiu. Vocês acabaram de ver aí um exemplo do gênero reportagem. Gênero textual, reportagem. O que é a reportagem? É um gênero da esfera jornalística que traz fatos já noticiados ou conhecidos, apresentando-os de maneira mais ampla e detalhada. Apesar de tratar dos mais variados assuntos, geralmente ela aprofunda temas de relevância social, como saúde, política, questões ambientais, entre outros. Adequada à norma padrão, deve ser escrita em linguagem clara e objetiva. É veiculada em jornais, revista, rádio, televisão ou até mesmo na internet. As principais características da reportagem: textos escritos em primeira e terceira pessoa, presença de títulos, foco em temas sociais, políticos, econômicos, linguagem simples, clara e dinâmica, objetividade e subjetividade, linguagem formal, e os textos precisam ser assinados pelo autor. A estrutura da reportagem. Embora apresente uma estrutura similar da notícia, a reportagem é mais ampla e menos rígida na estrutura textual. Ela pode incluir as opiniões e interpretações do autor, entrevistas, depoimentos, análise e dados de pesquisa, as causas e consequências, dados estatísticos, dentre outros. Como já falei, é importante que a gente compreenda que tipologia e gênero textual não são a mesma coisa. As tipologias é como se fossem grandes grupos e os gêneros é como se fossem os pertencentes daqueles grupos. Nessa aula de hoje nós estamos abordando a tipologia narrativa e o gênero textual, reportagem, que pertence também a esse grande grupo que é a tipologia narrativa. Aqui temos diferença entre reportagem e notícia. Geralmente, as reportagens são textos mais longos, opinativos
e assinados pelos repórteres. Por esse motivo, a reportagem é um texto que precisa de mais tempo para ser elaborado pelo repórter. Nela se desenvolve um debate sobre um tema de modo mais abrangente que a notícia. Já as notícias são textos relativamente curtos e impessoais, que possuem o intuito de somar e informar o leitor de um fato atual ocorrido. Logo, podemos dizer que a notícia faz parte do jornalismo informativo, enquanto as reportagens fazem parte de um chamado jornalismo opinativo. Embora apresente uma estrutura similar, não podemos confundir reportagem com notícia, viu? Fica claro aí para vocês. Espero que tenham compreendido que a reportagem é um gênero e a notícia é outro. Não podemos, embora apresentem uma estrutura similar, nós não podemos confundir uma com a outra. Bem, minha gente, é isso. Eu espero que tenham gostado. Um beijo e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!